Olá, está começando mais um Café com o Vereador aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3, esse nosso encontro de toda semana aqui também no canal do YouTube. A gente sempre recebe a visita de um parlamentar diferente. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez a visita da vereadora Céci Protetora. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nairlan, eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez explicar um pouquinho do trabalho. Verdade, né? Bom, e a gente já vai começar falando de um tema importante, que é o descumprimento do pagamento da emenda impositiva. Realmente está sendo, muito complicado essa situação. A prefeitura descumpre leis, né? No caso, todo vereador ele tem direito à emenda impositiva. E essa emenda ela é indicada em um ano para pagamento no ano posterior. Em 2022, eu fiz indicação para emendas a serem pagas em 2023 e em 2023 para serem pagas aqui em 24 e também 21 para 22. Ocorre que muitas delas não estão sendo pagas. Não sei por qual motivo, mas isso leva a crer que a prefeitura, infelizmente, não lida com, não vê com importância a causa animal. Com a devida importância à causa animal, já que a maioria das minhas emendas impositivas foram destinadas à causa animal ou projetos que tenham relação com a causa animal. Por exemplo, estou com aproximadamente R$400 mil que foram destinados para a Secretaria de Educação para promover um programa chamado Meu Amigo Pet, através do Trilha da Leitura, onde serão inseridos nessas temáticas animais, cuidados, proteção de uma forma geral, né? Que as crianças, que será desenvolvido com as crianças e adolescentes, né? E, infelizmente, até agora isso não aconteceu. A secretária Rejane me falou que agora, no final de fevereiro, fará uma reunião com todos aqueles que irão participar do programa, juntamente comigo. E espero que daí realmente tenha resultado, porque se a gente tivesse iniciado isso quando realmente deveria ter sido iniciado, a gente já teria crianças mais conscientes hoje, né? Então, é um processo, é algo urgente e não dá para esperar. Isso já deveria acontecer há muito tempo e nunca aconteceu. Também tem uma emenda minha na Secretaria de Meio Ambiente, já desde o ano retrasado, para trabalhar a proteção animal. Isso não foi feito, sabe? Não foi feito sequer um panfleto informativo de conscientização. E isso acaba prejudicando muito a proteção animal de uma forma geral. Os animais e os protetores. Porque os protetores estão extremamente sobrecarregados por falta de iniciativa e de cumprimento de leis do Poder Executivo. E é claro também que reflete diretamente na saúde pública, pela quantidade de animais que nós temos hoje nas ruas da cidade. E a única coisa que nós temos hoje realizando aqui na cidade de uma forma muito precária, por isso que eu vou tanto atrás de projetos para poder intensificar isso, são as castrações. Através dos projetos que eu trouxe para a cidade, Nairlan, nós desenvolvemos mais que o dobro de castrações no mesmo período que a prefeitura executou. Então você percebe que falta realmente o interesse. Mas agora o que é extremamente urgente e que eu estou inclusive sendo muito cobrada e passo essa reclamação também à prefeitura, são os R$462 mil que eu destinei para as ONGs de proteção animal, para que elas sejam contempladas, receberem esse recurso para ajudar nos trabalhos diários. Porque elas já desenvolvem o trabalho que é da prefeitura, e a prefeitura não dá nenhuma contrapartida. Aí chega uma vereadora que cria condições disso acontecer de uma forma melhor
E a prefeitura simplesmente não paga, descumprindo uma lei. E isso foi muito difícil de conseguir, sabe, Nairlan? Porque nos planos, nas peças orçamentárias do município, no PPA, as pessoas desconhecem isso e não sabem a dificuldade que é, acham que é só chegar aqui e começar a criar leis e não sei o quê. A gente tem muitas coisas a respeitar e a gente tem que estudar muito para poder entender o processo legislativo para que a gente possa desenvolver de forma correta e atingir resultados. Então, eu demorei um bom tempo, né? Porque a gente tem que seguir também o tempo de cada coisa para alterar o PPA, que é o Plano Plurianual. Consequentemente, depois alterei a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois a LOA, incluindo nessas peças orçamentárias a proteção e bem-estar animal. Porque até então, até a minha chegada aqui na Câmara Municipal, não existia nenhuma fonte de recurso para a proteção e bem-estar dos animais. Então, é como se fosse, assim, até para que as pessoas entendam falar de uma maneira bem clara, se eu chegasse cobrando do município qualquer coisa relacionada aos animais, ele simplesmente me responderia que não tinha orçamento. Porque essas peças é que determinam onde o recurso do município vai ser inserido, vai ser gasto, né? Com que o município vai gastar. E não existia previsão legal para gastar com proteção e bem-estar animal. Então, antes de mais nada, eu tive que mudar isso. Coisa que nenhuma outra pessoa havia feito antes de mim. E é lamentável, porque precisei estar aqui para poder fazer isso, sabe? E durante 20 anos, né, de proteção animal, se tivéssemos já essas leis orçamentárias alteradas e interesse real de vereadores em destinar recursos, né, emendas impositivas à causa, talvez hoje as coisas estivessem um pouco melhores, né? E vereadora, existe alguma explicação plausível do município por ainda não cumprir esse pagamento? Não existe. Eu cobro direto, inclusive na última reunião que estive com o vice-prefeito Guilherme Guimarães, ele falou que ia verificar a situação com o procurador, que me daria um retorno, não deu esse retorno. Tenho outra reunião com ele, onde vamos cobrar, né? Inclusive, as ONGs de proteção animal já estão dispostas até fazer manifestação pacífica para terem, né, esses recursos pagos, porque a situação não está fácil na Irlanda, não está fácil. São ONGs que estão com 70, 80, 100 animais, mais que isso, sabe? E manter é muito difícil. Depender apenas de doações é muito difícil, porque infelizmente as pessoas, na hora do resgate, até que doam, mas esquecem que aquele animal precisa de cuidados diários pós-resgate. E muitas vezes, por falta de adotantes, esses animais ficam sob tutela da ONG para o resto da vida. Da ONG ou do protetor independente, né? Porque hoje nós temos pessoas que desenvolvem trabalhos belíssimos aqui, mas que não são regulamentadas, né? Regularizadas, mas são os chamados protetores independentes. Então não tem explicação, é simplesmente um descumprimento de lei. E aí agora, em 2024, é para pagar, porque eu destinei em 2023 R$461 mil, mas tem até o final do ano para fazer isso. Mas até agora não pagou nenhum de 2023, o que me deixa aflita, sabe? Claro. E no final desse ano, a gente ainda também tem indicações para serem pagas em 2025 que tornarei destinar às ONGs de proteção animal um valor parecido, talvez até maior, porque provavelmente o orçamento do município vai aumentar. Então, serão aproximadamente R$1.500.000 investidos nessas ONGs de proteção animal, né, que vão beneficiar diretamente esses animais que são resgatados nas ruas em situação extrema de vulnerabilidade, muitos atropelados, né, vítimas de maus tratos, em estado cadavérico, sabe, semi-mortos, e assim, essa é a realidade. O município não faz, as ONGs e protetores independentes fazem, e o município sequer paga a emenda impositiva que o vereador destinou.
E qual a expectativa, né, da senhora para os próximos dias, os próximos meses em relação a esse pagamento? Eu espero que isso seja feito o mais breve possível, né, Uhum. Nairlan? Porque assim, eu tento muito trabalhar na base do diálogo. E eu fiz isso muito. Mas, se algo realmente não acontecer, eu vou ter que buscar pelo Ministério Público. Mas eu não quero que chegue a Que essa... precise, que né, precise. Então, eu vou conversar mais uma vez com o vice-prefeito Guilherme Guimarães e espero que seja resolvido o mais breve possível, porque não dá para esperar mais. Isso já deveria ter sido pago. Muito bem. Então tá aí, né, um apelo importante da vereadora Cési Protetora para a realização desse pagamento da emenda impositiva por parte do município. Bom, não bastasse essa situação, nós temos uma outra situação importante aqui, vereadora, que é acerca do Centro de Acolhimento de Animais, né, o CATA, que também não temos, né? Não temos, né? O CATA, ele é um centro de acolhimento transitório de animais. Uhum. E ele serve, né? O objetivo do CATA é fazer o acolhimento temporário de animais que estão em situação de rua, por exemplo, um animal atropelado. Ele deve ser recolhido e levado para esse CATA para passar por todo o atendimento do município. Quem é responsável por esses animais, segundo a Constituição Federal de 88, é o município. Não é protetor, não é ONG, é o município, é a prefeitura. Uhum. Então, a prefeitura tem que dar condições para que esses animais recebam um atendimento adequado, sejam disponibilizados para adoção. Correto? Outra situação em que o CATA também é extremamente necessária, Nairlan, é porque hoje nós temos a Lei Sanção, que é a lei que garante, né, a punição para aqueles que praticam maus tratos aos cães e gatos. E na própria lei fala que o animal deve ser retirado do local de maus tratos. Só que a polícia, quando vai para uma ocorrência de maus tratos, liga para mim, liga para protetor, liga para ONG e pede para que nós fiquemos responsáveis por esses animais. Tem cabimento uma coisa dessas? Aí coloca uma responsabilidade, quase que impõe essa responsabilidade, sem saber se a ONG ou o protetor vai ter condições disso, né? Exatamente. Então, eu não tenho que ser acionada, as ONGs não têm que ser acionadas, a proteção animal, de uma forma geral, não tem que ser acionada. Isso é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura é que tem que oferecer espaço para acolhimento daquele animal. Se a polícia não recolher o animal, ela está cometendo crime de prevaricação. Se a polícia não for numa ocorrência porque não tem para onde destinar os animais, ela está cometendo um crime de prevaricação. Entendeu? Uhum. Então, assim, é responsabilidade do município fazer isso. Inclusive, um animal, Nairlan, quando ele está nas ruas e ele sofre um acidente, por dor, ele fica muito agressivo. Uhum. A maioria deles. Você acha que é trabalho de um protetor de animais ir lá e resgatar esse animal? Uma pessoa que não tem treinamento, que não tem preparo, que não tem EPI, que não tem absolutamente nada? Uhum. Esse animal pode colocar em risco até a pessoa que está resgatando. Isso é função do município. Isso é função da prefeitura. E se esse animal tiver uma doença? Verdade. Uma raiva, Uhum. por exemplo, e morder a pessoa? Então você Verdade. concorda que isso tem que ser feito por uma pessoa treinada do município? Tem que ser. Entendeu? Então essa situação, ela é muito grave. E esses animais, eles têm que ser castrados, têm que ser disponibilizados para adoção. Montes Claros fala que nós temos o manejo populacional ético de animais
Não temos. O que a gente tem é castração só. Uhum. A castração é apenas um dos pilares do manejo populacional de cães e gatos. Uhum. A adoção, conscientização, educação, tudo isso está envolvido. E você não vê Montes Claros fazendo mais nada além da castração, e mesmo assim pouquíssimas castrações, que não traz efetividade. Realmente é um assunto muito sério. É preciso, então, a criação desse centro de acolhimento para que os animais tenham condições, né? O centro de acolhimento transitório, no caso, Isso. né? Tenham condições de ser levados no momento em que no momento em que eles forem recolhidos, né? Exatamente. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar falando sobre assuntos. Tem assunto bom para poder ser falado, né? Por enquanto, desse bloco, foram assuntos que necessitavam, né, da atenção. Mas daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade ao nosso programa Café com o Vereador, com a vereadora Cési Protetora, já, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta, programa Café com o Vereador, aqui pela TV Câmara. Nós estamos conversando hoje com a vereadora Cési Protetora. Primeiro bloco, nós abordamos temas polêmicos, importantes para a condução do processo de acolhimento aos animais. Agora nós vamos continuar falando, vereadora, ainda falando sobre a saúde dos animais, a questão da Ubasa. Eu gostaria que a senhora até explicasse para os nossos telespectadores um pouco o que significa a Ubasa. Alguns podem não saber e é importante ter esse conhecimento. Nairlan, a Ubasa é uma unidade básica de saúde animal, que pode também ter outros nomes, por exemplo, UPA animal, né? Então, ela é extremamente importante porque, como eu tenho falado aqui, né, é obrigação do município oferecer tratamentos aos animais. Não apenas os animais que estão em situação de rua, vítimas de maus tratos e acidentes, né, mas também animais de pessoas prioritariamente de baixa renda, que não têm condições de cuidar dos seus animais de maneira adequada. E, infelizmente, Nairlan, essa falta de condições de tratar os animais de maneira adequada leva ao abandono. É triste, né? É muito triste. E, infelizmente, por mais que a proteção ela tenha se fortalecido, ela também tem criado, né, uma falsa ilusão nas pessoas de que ao abandonar, algum protetor vai resgatar. Certo. Porque são muitos animais. Nós estamos falando de milhares e milhares de animais em situação de rua. E quanto maior o abandono, mais animais terão, mais animais multiplicando pelas ruas da cidade terão. E se a gente não trabalhar de forma multidisciplinar, né, e as pessoas entenderem que a responsabilidade não é apenas do poder público, mas de cada um, a gente não vai ter resultados efetivos. Então as pessoas elas têm que serem despertadas, né, para a necessidade de tratar o animal como um sujeito de direito, como um ser senciente, né, que sente dor, frio, fome, medo, assim como nós, seres humanos. E que aqueles animais eles devem ser tratados de acordo com as suas necessidades, né, a necessidade da sua espécie. Muitas pessoas até compram um animal por conta da raça, por conta até mesmo de status, né? Mas não lê, não pesquisa a respeito das necessidades daquele animal e acaba que futuramente frustra, sabe, por algum motivo e passa a não ter mais interesse por aquele animal, abandona. Infelizmente, nós temos muitos animais que positivam para a leishmaniose e são abandonados pelos tutores. Então, a gente precisa de, antes de mais nada, desmistificar essa questão da leishmaniose.
sabe? Leishmaniose não é esse terror que as pessoas pensam. Existe tratamento, existe prevenção, o animal não vai transmitir a leishmaniose por contato com o ser humano. Então, Nairlan, a gente hoje tem diversas situações que poderiam ser evitadas tanto com a Ubasa como CATA. Eu até destinei recursos, está em fase estão projetando, né, as baias de pós-operatório para cadelas que estão no cio nas ruas. Por que eu destinei exclusivamente para isso e foi aceito? Porque, de certa forma, não é exatamente trabalhar com a raiz do problema, porque a situação é muito... É um pouco mais complicada. É um pouco mais complicada, mas a gente tendo certeza de que aquela cadela está no cio ou cruzando, né, justamente porque ela está no cio, se torna um pouco mais tranquila a captura, pelo menos no meu, de acordo com minha vivência, né, de 20 anos aí, e aí a gente evita, porque a gestação de uma cadela é de 63 dias, né, aproximadamente. Então a gente evita que daqui 2 meses nasçam aí em torno de 7, 8, 10, às vezes até mais animais. Verdade. Então a gente precisa de castrar o máximo possível desses animais que estão em situação de rua, mesmo que eles sejam devolvidos para o mesmo local que foi recolhido, porque isso é um método, inclusive, aceito, Nairlan. Gostaria de explicar para as pessoas. Muitas pessoas pensam que é crueldade, mas eu digo que isso é trabalhar com redução de danos. É o SED, captura, esterilização e devolução. Por quê? As pessoas não querem adotar. Então não tem como também o município assumir milhares de animais sob sua tutela. Eu não concordo com o canil municipal, porque para mim é uma prisão para os animais que antes estavam livres, e eu acredito que a pessoa tem que ser vocacionada para cuidar desses animais. Então, se colocar pessoas para poder cuidar desses animais, né, que não sejam vocacionadas, eu acredito que pode sim acontecer situação de maus tratos, igual a gente já vê e viu aí em outros lugares no mundo, né? Então, eu acho que o SED, ele pelo menos realmente reduz essa questão da superpopulação de animais nas ruas, consequentemente o sofrimento, né? E durante esse período também o animal ele é colocado é disponibilizado para adoção, certo? Então, Nairlan, a gente é uma construção, né? Que a gente vai fazendo dia após dia, é uma luta árdua, a proteção animal é extremamente incompreendida ainda, né? Pelo poder público, né? E então eu tenho tentado criar maneiras para a gente reduzir, né? Conforme eu falei, esses danos. Então essas baias elas irão servirão para poder reduzir essa quantidade de animais em situação de rua, e a Ubasa ela vem auxiliar também, né? Até mesmo na questão eu falei muito da questão do abandono, porque é o que acaba acontecendo. E hoje, o tratamento veterinário particular é de alto custo. A maioria das pessoas não conseguem pagar por esses tratamentos. E os animais, eles têm sido cada vez mais tratados como entes da família, o que a gente chama de família multiespécie. Eu, por exemplo, né, embora as pessoas não concordem, algumas pessoas não concordem, eu chamo todos os meus cães de filhos, porque para mim eles são. Porque é um laço de amor muito grande. E assim, não ter condições de cuidar do próprio filho machuca, adoece a pessoa. Então você consegue perceber que tem tanta coisa envolvida por trás
de não oferecer um tratamento para um animal, do município não assumir isso, não ajudar. E sem contar, Nairlan, que é saúde pública, conforme eu falei, é saúde única, né? É a integração da saúde animal, ambiental com a saúde humana. A gente só tem uma saúde pública efetiva se nós tratarmos os três. Às vezes, uma criança vai diversas vezes num posto de saúde, numa SF, enfim, numa UPA, para poder tratar de verme. Aí trata do verme, ele toma o vermífugo e tal, mas e o cachorro que tá lá, com verme? Que horas que ele vai ser tratado? Então, é aquela questão. Existe, inclusive, um estudo que fala que a cada R$1 que é investido na causa animal, economiza-se 27 na saúde humana. Justamente por isso, porque hoje, por mais caro que seja o tratamento com o animal, é mais caro ainda a saúde humana. É verdade. Então, se a gente trata o animal, evita zoonoses, evita uma série de coisas, o ser humano vai necessitar cada vez menos também, né, desses atendimentos e, consequentemente, vai gastar menos dos cofres públicos, né? Então é mais ou menos isso. Então a gente precisa da UBASA, sabe? É extremamente necessário. O município ele tem a obrigação de criar, né? Não é só porque eu estou pedindo, né? Desde 2021. Não é porque eu estou pedindo desde 2021 o CATA. Inclusive a gente tem, né, notícia no Ministério Público, notícia crime no Ministério Público dessa questão do CATA. Mas mesmo também por conta da questão dos maus tratos, né? Porque a polícia hoje não tem para onde levar os animais que são vítimas de maus tratos. É aquela coisa, se uma criança ela é vítima de maus tratos, a criança vai permanecer com o agressor? Não tem lógica, né? E o animal? Não há lógica, né? É verdade. Então é isso. Vamos falar então dos pet places. Vamos falar de coisa boa? Uma coisa tranquila, né, Nairlan? Seguinte, depois do parcão, vem os pet places, né? Na verdade, antes mesmo do parcão, eu já tinha solicitado um complexo de bem-estar animal, que seria o CATA, o BASA e também o local para entretenimento e educação, né? Ambiental e animal, enfim, essas coisas todas, onde serviria também para feiras de adoção, essas questões todas. Então, na verdade, era uma coisa que unia todas as necessidades dos animais ali, né? Que contemplasse todas as necessidades dos animais. E, infelizmente, não foi feito, né? Então, continuo cobrando, não necessariamente no mesmo local, pode ser em qualquer outro lugar, mas é necessário que a gente, na verdade, comece a construir essas unidades, porque é necessário que várias sejam construídas. Certo. A gente fazer a descentralização, né? Porque Montes Claros hoje é uma cidade muito grande. E por falar em descentralização, é exatamente a ideia dos pet places. Hoje a gente tem o Parcão no Parque Municipal, e a ideia dos pet places foi conjunta com o Parcão, mas para que houvesse a descentralização e colocasse em praças e parques das cidades locais menores, né, com brinquedos, espaços de interação, lazer, convivência e para os animais. E já está programado para iniciar esses pet places agora, nesse ano. Tem muita gente que fala assim, Cési, você está pensando só nos animais, brincadeira, enfim, diversão, e das outras coisas você está esquecendo. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que eu faço pedidos, eu cobro, eu crio leis, eu fiscalizo, eu trago recursos, né, eu cobro muito, mas que essas decisões de execução, elas partem do executivo, ou seja, do prefeito e dos seus secretários, certo? Então, o que acontece? Foi aceito fazer o Parcão e foi aceito fazer os pet places. Aí, eu te pergunto, por quê? Talvez é porque seja mais fácil do que construir uma UBASA e um CATA? Talvez sim. Mas eu vejo também como importante, sabe, Nairlan? Porque além de ser
um espaço, obviamente, de lazer, porque isso é muito importante para os animais, para a saúde mental dos animais, né? Esse momento de lazer com o seu tutor. Lá, nesses locais, os tutores, eles também compartilham experiências, né? Eles interagem, trocam informações, têm a oportunidade de conhecer melhor, né? Sobre os cuidados com os animais, com outras pessoas que já estejam melhor informadas, né? Então tem uma série de benefícios. Inclusive, para pessoas que hoje moram em prédios e que possuem animais nesses prédios, os pet places, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque, primeiro, é uma área segura, que ela é cercada, né? Então diminui o risco de fuga do animal. E o animal, ele desestressa ali. Então ele volta para o seu lar mais tranquilo, né? Late menos. Então gera menos incômodo, né? Aos moradores, aos vizinhos. A gente recebe muita reclamação a respeito disso, sabe? Animais que estão latindo demais e que estão incomodando e por aí vai. Então, certo. A gente tem que pensar em todas as situações. Então, esse ano existe essa expectativa, essa promessa de iniciar a construção desses pet places em diversos pontos da cidade, praças e parques, e também é de emenda impositiva minha, e espero que as pessoas também saibam usar, né? E não destruam, e tratem bem os espaços, porque outra coisa, esses espaços também, eles acabam que vão servir muito para os protetores de animais fazerem feiras de adoção. Porque já é um espaço, conforme eu falei, cercado, né? Já tem um pouco mais de estrutura, e aí eles vão servir também para que essas feiras de adoção sejam realizadas e a gente possa disseminar a importância da adoção de animais. Muito bem. Vereadora, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito sua participação, sempre muito informativa, combativa, né? E, sobretudo, trazendo uma utilidade pública para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nairlan, mais uma vez. Tá certo, então. O programa Café com o Vereador fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá.